Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora eu parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pela TV ou por todas as outras plataformas digitais. Hoje, na liturgia desta terça-feira, da sexta semana do tempo da Páscoa, São João continua com o discurso de Jesus, esse discurso escatológico de Jesus, da sua partida, para onde ele irá e o que acontecerá conosco, que ficaremos neste mundo e das realidades que nos cercam. Esses discursos dessas semanas nos preparam para a próxima celebração, que celebraremos da Ascensão do Senhor, e depois então para a grande solenidade de Pentecostes. Hoje, algumas coisas nos chamam bastante a atenção no Evangelho. Primeiro, o incômodo de Jesus com os discípulos por não se darem conta da realidade de que Jesus não é uma pessoa, Jesus não é um ser deste mundo, porque este mundo está envolto em trevas e, como Jesus mesmo vai afirmar no final hoje do Evangelho, no versículo 11, este mundo tem um chefe e esse chefe já está condenado, porque este mundo está contaminado pelo mal que este chefe do mundo causa ao mundo e a todos nós, que no caso é o maligno e o próprio inimigo de Jesus. Nós precisamos, aderindo ao Senhor Jesus Cristo, que é a experiência que escutamos hoje na primeira leitura, romper com o mal deste mundo e causado pelo chefe deste mundo e levar-nos à salvação que Jesus adquiriu a todos nós e também fazer com que o mundo seja salvo e purificado conosco. Jesus hoje se incomoda quando vai dizer que ninguém o perguntou para onde ele vai, de onde ele vem, nem para onde ele vai. De onde ele vem, nessa altura da caminhada com Jesus, os discípulos já têm uma verdade. Sabem e professam com a vida, com a fé, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o enviado de Deus para salvar o mundo. Mas ainda estão presos, achando que Jesus permanecerá aqui conosco, vivendo as mesmas realidades e da mesma forma como nós vivemos neste mundo. Jesus então hoje esclarece a eles e a todos nós que ele vem do céu e para o céu voltará e que lá é o nosso lugar. As realidades deste mundo não podem nos prender e não nos podem tornar escravos delas, ao ponto de perdermos a dimensão de que nós também não pertencemos aqui, de que nós temos um lugar reservado para nós, como escutamos na semana passada, Jesus afirmando que na casa do Pai existem muitas moradas e Ele está indo para lá preparar para nós também um lugar. Essa é uma primeira e principal reflexão que nós precisamos ter ao longo dessa semana, ao longo deste dia,
nos preparando para as próximas festas. Nós estamos neste mundo, passamos por todas as dificuldades deste mundo, mas nós não pertencemos a este lugar. Nós pertencemos a Deus e é para lá que nós devemos caminhar. Essa verdade, quando ela toma conta de nós e quando ela é colocada no nosso coração pela ação do Espírito Santo, porque o próprio Jesus também afirma no Evangelho de que Ele mandará o Espírito sobre nós e é Ele quem vai nos esclarecer na nossa consciência, no nosso coração, o que é o pecado, o que é a justiça e o que é o julgamento. E isso acontece conosco quando nós vamos nos deixando tomar cada vez mais pela ação do Espírito e pela ação de Deus. Quando essas verdades vão sendo claras no nosso coração de cristãos, de católicos, de que nós não pertencemos a este mundo, de que a justiça deste mundo não é suficiente para nós, de que muitas vezes nós não entendemos as coisas deste mundo como elas acontecem e que nós colocamos a nossa confiança em Deus porque Ele tem um jeito muito mais poderoso e a lógica da salvação em grande parte das vezes contraria a lógica deste mundo, que a justiça que muitas vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos nas diversas situações, ela não é querida por Deus, porque Deus tem uma outra forma de julgar os homens e todas as situações. Quando o Espírito coloca em nosso coração o que é o pecado e as consequências do que ele pode trazer para a nossa vida e para a humanidade, nós, como cristãos, mudamos o nosso proceder neste mundo. E aqui é a raiz da primeira leitura que escutamos hoje na liturgia. Muitas vezes nós ficamos presos na primeira situação da leitura dos Atos dos Apóstolos, onde, querendo também mostrar a semelhança do apostolado de Paulo, porque no início da comunidade cristã existia uma grande discussão se Paulo poderia ser considerado o apóstolo de Cristo ou não, porque ele não foi chamado por Jesus e nem conviveu com Jesus. Mais tarde, o próprio Paulo vai afirmar dizendo: eu sou o apóstolo de Cristo porque ele me fez apóstolo. Mas na tentativa de afirmar essa autenticidade do apostolado de Paulo, como um seguidor de Jesus, a liturgia hoje coloca que assim como Pedro também foi preso após a sua pregação, pregando em Jerusalém e para os judeus, Paulo também agora passa pela mesma experiência que Pedro, para afirmar o seguimento e a fidelidade ao seguimento de Jesus e também ao grupo dos apóstolos. Aquilo que Pedro passou em Jerusalém com os judeus, Paulo passa também com os pagãos, a mesma experiência. Mas nem isso e nem o fenômeno do terremoto que escutamos, ao ponto de sacudir os alicerces de uma prisão antiga e de abrir as portas, é importante para nós. Agora, a postura com que Paulo tem diante do fenômeno de libertação, para nós é muito importante. Porque aqueles que estão presos, e principalmente presos de uma forma injusta, num primeiro momento, tendo as correntes soltas e as portas abertas, na primeira oportunidade de fugir, iriam dar no pé. Paulo, tocado pelo Espírito de Deus e pela lógica da salvação, não deixa com que a lógica do mundo tome conta do seu pensamento, da sua consciência, do seu coração. Paulo age de uma forma contrária, porque entende que a sua libertação muitas vezes seria a condenação do outro. A sua libertação de uma forma errônea seria a condenação do carcereiro. Se o carcereiro não conseguisse guardar os prisioneiros, ele mesmo seria condenado à pena de morte. Tanto que nos diz a primeira leitura que, ao perceber que as portas estavam abertas, ele saca da espada e tenta um suicídio. E Paulo, tendo a sua libertação por Jesus, grita com voz forte e salva também aquele homem, e não só aquele homem, mas toda a sua família. Isso precisa tocar em nós.
A lógica deste mundo e as propostas de libertação que este mundo tem para todos nós, muitas vezes são pseudo-libertações. Muitas vezes escravizam a nós no futuro e escravizam aqueles que estão próximos a nós. Apenas Jesus tem a capacidade de uma libertação verdadeira. Dentro de uma lógica própria de Jesus, contrária a tudo aquilo que nós conhecemos, apenas Jesus tem a capacidade de nos libertar de verdade e de nos libertar principalmente das amarras deste mundo. Num segundo momento, nós vamos encontrar o caminho do neocatecumenato aqui, junto com o carcereiro e toda a sua família. Ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? É a primeira pergunta do caminho catecumenal. O que eu preciso fazer para pertencer a Jesus? Depois ele adere ao batismo, que é essa convicção de pertencer a Cristo, e termina ao redor do ensinamento da palavra e da Eucaristia, de um jantar que esse novo catecúmeno prepara para Paulo e Silas, para assim celebrarem a força e a grandeza de Deus ao redor de si e da sua família. Que o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos e queremos celebrar há poucos dias, possa nos convencer definitivamente de que as coisas deste mundo não são suficientes para nós e que não nos trazem uma libertação verdadeira. Apenas Jesus tem a capacidade de nos salvar das amarras deste mundo e de nos levar para Ele, de nos salvar daquilo que muitas vezes nos escraviza e nos torna condicionados e nos tornam presos nessa realidade errônea de pecado e que nos afastam sempre mais da felicidade e da vida. Só o Espírito de Deus tem a capacidade de nos levar para Deus e de nos dar a vida verdadeira. Que nós possamos cada vez mais estar cheios desse Espírito e um dia nos encontrarmos todos na morada celeste de Deus, onde, crendo no Senhor Jesus, seremos salvos, nós e todos aqueles que nós amamos. Amém.